Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão ouvindo? Bom, a gente já começou a fazer a gravação. Vocês podem assinar a chamada no chat ali, tá? Então, a aula de hoje vai ser um artigo, vai ser apresentado pela Natália. E então ela vai usar o computador aqui da salinha do auditório da emergência, tá? Então, a gente vai começar, ela vai usar aqui a minha senha para a gente poder fazer a gravação, certo? A gente vai estar por aqui. O artigo hoje é sobre pericardite. Ela vai esperar um pouquinho e daqui a pouco ela apresenta. Oi, 7809. Quantas pessoas já tem ali? 15. Eu acho que mais 5 minutinhos aí. Dá para ficar permitindo dormir. Esse é um dos falhos do Meet, não permite que tenha um outro organizador, né? E outros programas permitem, daí a gente ficar aceitando, não precisa ser o cara que está. Ou aparece alguma coisa, mas aqui ele tem que parar para a pessoa ir lá aceitar, não aparece na hora para te clicar, isso era mais fácil. O microfone da caixa de som está ali, né? Não precisa ser. Pode passar o microfone aberto? Apresentação juntos, né? Eu sei que é uma nova configuração, João Pedro. Nossa, mano, depois eu citei, né? Não, que eu entrei lá para. Não, mas não importa. Você faz análise de quem manda o.
Boa tarde a todos. Meu nome é Natália. Eu sou a L1 de Medicina de Emergência aqui do Hospital de Clínicas. Hoje eu vou apresentar o artigo que é intitulado Avaliação do sinal de SPOT e de outros achados eletrocardiográficos como indicativos de infarto agudo do miocárdio com infarto de ST e pericardite. Esse foi um artigo que foi publicado. No The Journal of Emergency Medicine ano passado e foi descrito pela equipe de pesquisa do Departamento de Medicina de Emergência na Universidade de Maryland, em Baltimore. Quando eles resolveram fazer o questionamento da pesquisa, do objetivo da pesquisa, o fator de estudo era... Só um minutinho. O fator em estudo, então, eram quais os achados do eletro poderiam fazer uma diferenciação entre um infarto agudo do miocárdio e uma pericardite. E eles acharam relevante fazer essa pesquisa, porque aqueles pacientes que tivessem um agudo infarto de ST, eles deveriam ser prontamente levados para o cateterismo, porque isso muda o desfecho de mortalidade, mas em compensação, aqueles pacientes com pericardite e que tivessem uma elevação de ST, uma dor torácica, e que acabassem sendo levados ao cateterismo, isso também está relacionado com o aumento da mortalidade. Então, para fazer a avaliação desse estudo, eles fizeram um delineamento do tipo caso-controle em um hospital terciário que tinha cardiologia intervencionista, cirurgia cardíaca, e eles avaliaram os prontuários e os eletros dos pacientes que internaram durante 2004 e 2013. E eles selecionaram como população desse estudo os pacientes com infarto, com supradesenvolvimento do ST, e aqueles pacientes que ao final do período tivessem vivos entrariam nesse estudo se eles tivessem um infarto agudo com ST antes do cateterismo, alterações da troponina para mais ou para menos, mas que estivessem acima do percentil 99, sintomas de isquemia, trombo coronário e alterações de parede. Aqueles pacientes com infarto que ao final do período não estivessem vivos entrariam nesse estudo se eles tivessem sintomas de infarto descritos no prontuário, sinais laboratoriais de infarto agudo do miocárdio e as alterações de enzima não tivessem ocorrido antes da morte desses pacientes. E os pacientes com infarto eram considerados como os casos desse estudo. Para ser considerado como controle, ou seja, os pacientes com pericardite entrariam no estudo se tivesse um relato de dor torácica, um diagnóstico evoluído por ter sido visto por algum médico e ter descrito esse diagnóstico de pericardite, e se não houvesse nenhuma alteração das enzimas e de outros testes que indicassem infarto. Então, esse paciente não podia estar infartando e tinha que ter dor torácica. Foram excluídos os eletros com bloqueio de ramo esquerdo, pacientes com marca-passo e que não tinham elevação de ST, justamente porque o objetivo do estudo era ver paciente com dor torácica, com elevação de ST, que outras alterações eu poderia correlacionar mais com o infarto e com pericardite. Então, depois que eles admitiram as pessoas na população, coletaram as amostras, depois fizeram uma reavaliação desses dados para poder excluir as duplicidades, corrigir se tivesse erroneamente sido colocado no estudo. E os eletros desses pacientes, eles, do grupo controle e do grupo do caso, um segundo. E os eletros desses pacientes de infarto de pericardite, eles foram juntados e entregados para um grupo de revisão. Quando esse grupo de revisão recebeu esses eletros, eles não tinham nenhuma informação clínica e nem diagnóstico desses pacientes, eles estavam vendo apenas a imagem. E foram 3 profissionais que realizaram essa avaliação. Um residente de emergência que estava em cardio, um residente de emergência, um emergencista que tinha interesse em eletro, e um especialista em eletro, que todas as avaliações dele eram consideradas como o padrão ouro de avaliação. Depois disso, então, foi feito o odds ratio com intervalo de confidência de 95%. Foram avaliados 165 casos de eletros de infarto agudo do miocárdio e 42 de pericardite.
Aqui é a descrição das características da amostra. Então, eles avaliaram a idade, sexo, raça, avaliaram também aqueles dados do cateterismo, quais eram as artérias mais acometidas, qual tinha sido o desfecho dos pacientes, e no grupo da pericardite, quais eram o que foi a indicação para ele se tornar no grupo da pericardite. E depois disso, também eles fizeram uma associação desses dados com os dados do eletro, né, desses avaliadores tinham dito que era pericardite ou se era infarto, aquelas alterações, eles fizeram um cruzamento, mas não houve nenhuma alteração do odds ratio para ajuste de idade, sexo, raça, e também não houve nenhuma interação entre sexo e raça. Então, esses dados aqui não modificaram os dados avaliados pela tristeza revisores. Essa aqui foi a frequência dos elétrons que foi encontrada, e isso aqui eu vou abordar um pouquinho mais agora discutindo os elétrons. Esse aqui é o primeiro exemplo, então, de um paciente que tinha pericardite, tá? E aqui eles demonstraram um desnivelamento do segmento ST em D1, D2, D3, aqui ficou meio ruim de ver, e nas paredes anteriores de V3 a V4. Quando os avaliadores encontraram esse infradesnivelamento de PR, foi encontrado em 72% dos artigos avaliados. Então, havia uma frequência de aparecer, quando houvesse um infradesnivelamento de PR, a chance de ser uma pericardite era um pouco maior. E também o infradesnivelamento do TP, que é essa queda do T ao P, que isso se denomina o spot sign, que era o sinal que estava descrito no título. Essa queda da linha do T para o P. E, Natália, é difícil traduzir mesmo essa questão de como é que é conceituado o sinal do spot, mas, na verdade, seria um supradesnivelamento descendente, porque a gente vê que o segmento TP, entre a onda T e a onda P, ele começa supradesnivelado e vai descendo, né? Isso acho que o Soliman também mostrou numa aula, esse sinal que começou a ser descrito. Então, ele na verdade, não é um infra, tá? Ele é que a tradução fica difícil, é um supradescendente, é um downsloping que eles chamam, né? Um downsloping do segmento TP. Então, ele começa acima da linha de base, né? Entendeu? Que a linha de base ali seria, por exemplo, o segmento PR, no caso, né? Então, o TP está acima dessa linha de base. Então, downsloping quer dizer uma descendente, né? Então, o TP downsloping. Só que para a gente traduzir isso fica difícil, né? É um segmento TP descendente, mas seria um supradesnivelamento descendente. Eu não sei se tu também concorda com isso, Daniel? Ou Soliman? É downsloping, bem como tu disseste ali, né? Descendente lento. E eles consideraram também pelo menos 1 milímetro em 2 derivações, né? Pelo menos 2 derivações. Beleza, pode continuar. E quando eles acreditavam, o nome desse sinal está no título, porque eles acreditavam que na presença desse sinal havia uma chance de 80% desse sinal estar relacionado com a pericardite. Porque no referencial teórico, quando eles foram buscar o autor desse sinal, havia no estudo dele encontrado essa associação. Mas no estudo desse grupo de pesquisa, a frequência foi de 29%. Eles relatam essa ocorrência devido à forma, provavelmente, como foi feito o estudo do autor do sinal e do estudo deles. Mas houve essa discrepância que não foi um sinal tão encontrado nesse estudo. Aqui, só para ver se eu fique melhor. Pode falar, não? Não, que é o aumento da linha de base, então estaria aqui, e aí ela é aumentada e para baixo. Isso, a linha de base que a gente considera conceitualmente pela nossa diretriz é o segmento PR, né? Então a gente vê que o segmento TP ele está supradesnivelado em relação ao PR, né?
Tá me entendendo? Tá vendo ali? Que ele fica nessa descendente aí, né? Se dá um louco. E é melhor visto nas derivações D2, né? E lá aparece laterais. Deixa eu ver. Esse aqui foi o segundo eletro, então, que eles trouxeram como exemplo, que era de um paciente com infarto agudo do miocárdio, em que havia, então, um infradesnivelamento em D1, em AVL e nas paredes laterais anteriores. E na avaliação, quando houvesse um infradesnivelamento de ST, havia uma chance de 31 vezes maior de estar relacionada com o infarto do miocárdio do que relacionada com a pericardite. Foi um sinal de maior, se assim pode-se dizer, mais especificidade, né, mais razão de chance, né, de ocorrência, então, do infra de ST relacionado ao infarto do que a pericardite. E outro sinal que mostrou mais força de associação foi um supra de D3 maior que D2, que ocorria 21 vezes mais no grupo dos casos, então, do infarto, do que no grupo controle, que era a pericardite. Apesar disso, eles descrevem na discussão de que a presença de um supra em D2 maior que D3 não torna mais específico para pericardite. Eles ressaltam que isso também é uma baixa especificidade para pericardite. Então, na verdade, isso traduz aquilo que a gente fala sempre, né? Quando tu encontra supra e infra no mesmo eletro, na verdade, tem que sempre pensar no infarto, né? E na pericardite, a gente não... O que eles quiseram dizer aí, né? Depois a gente comenta melhor, é que o infra é pouco presente, né? Na pericardite, né? E quando a gente tem um supra de D3 maior que D2, que geralmente é um supra que a gente pensa em, por exemplo, coronária direita, né? Ele é mais, um sinal que também é mais prevalente, quase exclui a questão de pericardite. Acontece no infarto. Mas nem sempre, quando tem o D2 maior que o D3, quer dizer que é pericardite. Né? Mas, na verdade, quando o D3 é maior que o D2, aí a pericardite é menos provável, né? Mas a gente vai comentando aí, pode sim. E este foi um outro eletro trazido no exemplo deles, que traz esse outro sinal do checkmate, tá? É a presença dessa elevação aqui, esse supradesnivelamento com essa concavidade, aqui está descrito em D2, D3 e AVF, que tem uma razão de chances 8 vezes maior no grupo dos pacientes com infarto do que nos pacientes com pericardite, e que estaria, então, mais relacionado com o infarto. Eles não descrevem muito no artigo sobre esse sinal, mas essa concavidade virada para cima da linha de base, que seria esse sinal de check. Na verdade, é como se fosse um sinal de check mesmo, assim, uma ascensão abrupta do ST logo depois do terreno. Só é infarto com supra, né? Que ele foi infarto sem supra, só para alguém está lendo aí, né? Com supra. Tá, segue então. Como considerações finais do artigo, eles trouxeram como limitações de que alguns pacientes do grupo da pericardite poderiam não ter pericardite, porque somente um paciente teve diagnóstico com o método padrão ouro, que era a biópsia. Outros pacientes foi através do eletro e de outras formas de exames. Mas que, como houveram esses pacientes, também muitos deles passaram pelo cateterismo e não tinham lesões de coronária, eles ficaram mais seguros de colocar esses pacientes no grupo da pericardite. Aí acabou sendo exclusivo, um diagnóstico de exclusão. Né? O delineamento do próprio estudo é uma coisa que eles colocam como limitação, porque não permitiu calcular o valor preditivo, positivo ou negativo dessas alterações, só relacionar à razão de chances. E que também foram feitos por pessoas essas avaliações, mas que se tivessem feito por computadores, a acurácia não teria sido tão boa, porque os computadores, o software dos computadores poderiam ter demonstrado alterações que na avaliação das pessoas
como tinha no grupo, nesse grupo de avaliação, essa pessoa que era especialista em eletro, eles consideraram isso como uma limitação, mas que, mesmo assim, foi positivo ter sido feito por pessoas e não por computadores. E para concluir o estudo, eles colocaram que, para ajudar nessa diferenciação, o infra de ST pode ser usado, então, como uma associação mais prevalente para o infarto do miocárdio, assim como o D3, o supra de ST em D3 maior que D2. E que para pericardite, os infras de PR seriam, então, mais frequentes de acontecer, mas que nenhum desses sinais é patognomônico, tanto que o sinal de SPOT estava presente em 5% dos pacientes com infarto e o infra de PR em 12%. Agora tem alguns exemplos, assim, mas se o senhor quer comentar alguma coisa. Não, eu acho que eu pedi, como o artigo era curtinho, eu até pedi para a Natália botar uns exemplos depois, mas talvez valha a pena a gente comentar algumas coisas agora, né? Então, nesse estudo de caso controle aí, só volta, deixa os seus slides lá para a gente voltar, né? Nesses estudos de caso controle, é interessante a gente avaliar ali que o odds para algumas situações ali foi bem interessante, na primeira tabela que a gente passou rapidinho ali, tá? Então, ao mesmo tempo que, só comentando a última informação, não tem sinal patognomônico, né? Às vezes a gente achou no infarto, algum sinal de SPOD e o infra-DPR, né? O infra-DPR eventualmente poderia estar até incluído, algumas pessoas falam, numa isquemia atrial, né? Então, isso poderia até confundir, no contexto de também ter isso no infarto, tá? E aí, quando a gente tem muita dúvida, né? E quando a gente, na verdade, tem um quadro clínico que a gente está avaliando, muitas vezes a gente vai precisar do cateterismo para o diagnóstico diferencial, né? E que o diagnóstico de pericardite, embora muitas vezes, num cara de 20 anos com sintomas clássicos, seja uma coisa mais simples, às vezes, num cara com fatores de risco um pouco mais velho, não é tão simples assim, e a gente vai ter que lançar a mão do cateterismo para excluir o infarto. Tem que ter isso em mente, né? Que estão caindo os sinais patognomônicos, né, em algumas situações, mas existem alguns sinais que aumentam muito a chance de ser adenopatologia. E essa tabelinha, ela é interessante, né? Eu não sei se você quer comentar, Daniel, ou Soliman. Estão ouvindo aí? É interessante que ela mostra esse estudo de caso controle, ele se prestou bem para avaliar a força de associação, né? Não tanto assim especificidade ou valor preditivo, porque ele não leva em consideração a prevalência da doença na população. E a população, se tem, assim, no up-to-date, ali, que 5% dos pacientes com dor torácica não isquêmica na emergência possam ter pericardite aguda, né? Então, a prevalência não é tão alta assim, né? Ela é baixa, na verdade, né? E é interessante que o estudo do SPOD, que eu estava revisando desse artigo ali, foi em 74, que ele avaliou 50 pacientes com pericardite aguda e viu que 40 tinham depressão do segmento PR. Então, ele considerou esse número ali de 80% de prevalência, que se ficou mais ou menos assim até hoje, né? Então, esse estudo foi uma evolução, acho que bem importante, nesse cenário, assim, de diagnóstico diferencial, né, do infarto com supra para pericardite, mas a gente vê que ainda consegue ter um N pequeno de pacientes, né, conseguiram selecionar menos pacientes do que os POD que selecionou em 74, eles selecionaram 46 pacientes, né. E sobre a força de associação ali, a maior, pelo que eu me lembro do artigo, é a depressão mesmo do segmento ST, que é a alteração recíproca que a gente fala sempre, né, e que tem realmente vem se mostrando consistente, está forte associação com o infarto com supra mesmo, né, e a depressão do PR, né, pelo que eu me lembro, que eu não estou conseguindo ver bem os números que eles encontraram. Então, a depressão... Aqui, quando ele coloca assim, sem depressão no PR. Sem depressão no PR, os pacientes com infarto com supra
88% deles não tinha depressão do PR. E nos com pericardite aguda, 38% não tinha depressão do PR. Então, o que eles quiseram dizer que a maior parte dos pacientes com pericardite, ou seja, aí 62%, eles tinham depressão do PR, né? Então, isso dá mods ali, né, de 12, né? Então, se tu não ter depressão do PR, ele muito provavelmente tu tem mods de 12, assim, para a questão de não ser pericardite, né? Teoricamente, tu encontra na maior parte dos casos com pericardite a depressão do PR, né? É que a maneira como eles colocaram na tabela às vezes confunde um pouco, né? A avaliação é sem depressão do PR, né? Então, a depressão do PR ela é prevalente na pericardite, né? Nesse estudo, em 62% dos pacientes, e ela está, né, presente em apenas 12% dos pacientes com infarto, né? 88% dos pacientes com infarto agudo, um supra, eles não têm a depressão do PR, tá? O que chamou a atenção ali também nesse é a depressão do ST. Então, a depressão do ST, ela geralmente está presente no infarto agudo, né? Com supra. Que é, quer dizer, tu vai procurar um supra, tu vai encontrar uma imagem em espelho. Então, isso aconteceu nesse estudo em 81% dos casos com infarto e em 12 casos, em 12%, na verdade, dos casos de pericardite. Isso deu um odds de 31, né, para o paciente não ter pericardite se ele tem depressão do ST. Então, seria um marcador também para avaliação, né? E são os mais chamativos aí na tabela que eu lembro agora. Vocês têm outra tabela, acho que é essa. O supra, também, olhando bem agora, eu vi o número, né, na verdade, do odds da diferença, bem como tu disseste ali, né, Gazzoni? O supra do D3 maior de D2, que é o odd de encontrar uma força de associação de 21, né, que é a segunda maior depois da depressão do segmento ST, né? Só foi encontrado em 2% só dos pacientes com pericardite, né? Então, o que eles quiseram avaliar, que às vezes a gente vai, assim, a ausência, por exemplo, do SPODIC, né? A ausência do SPODIC, ela acontece em menos frequentemente na pericardite. Então, quando tu tem, ele deveria ser, às vezes a avaliação mais simples da gente pensar é a presença do sinal, né? Mas o que ele quer dizer ali é que quando não tem o SPODIC no infarto, aí a maior parte não vai ter, né? Então, tem um odds de 7 para infarto em relação à pericardite, mas tem os outros achados também, né? Então, cada um tem essa associação. O que mais que dá para falar sobre esse estudo, então, é que, embora não seja uma doença que uma alta incidência, assim, nas emergências, a gente volta e meia encontra, só que ela acaba levando a um processo decisório complexo, às vezes, né, no contexto de se tratar de ter um supra-ST no eletro e exigir uma definição da conduta, certo? Então, isso é interessante. Agora, uma coisa que a gente tem que procurar sempre, né, na pericardite, e que aí reforçou, é a questão do infra de PR, né? E também a questão de se a gente encontrar infras de ST, pelo contrário, diminui a probabilidade, né, de ser uma pericardite. Óbvio, um estudo de associação, né? Não tem estudos grandes, como o Daniel falou. Mas a gente vai juntando a clínica, vai juntando esses estudos de agora, caso controle, que a gente tem disponível, porque não foi feito algum estudo que possa dar uma evidência melhor, né? Mas já ajuda a gente a avaliação, né? Então, esses sinais a gente vai procurar no DCG. Infra-DPR, a gente vai procurar o supra-DPR em ABR, que é o contrário, né? Que a ABR está olhando para o outro lado das outras derivações. Então, esse infra-DPR, ele é refletido na derivação ABR como um supra-DPR em ABR, né? Que é uma coisa que a gente procura. E o sinal de SPODIC, que a gente pode procurar também, que acontece mais ou menos
por essa série de casos, em 71% dos pacientes, quer dizer, em 29% dos pacientes não é tão frequente, mas embora parece ser seria um pouco mais específico, teoricamente, embora o estudo ele não foi feito para poder responder essa pergunta, né, de especificidade. Mas, enfim, eu não sei se o Nazi quer comentar alguma coisa aí sobre o estudo, alguma pergunta, para a gente depois mostrar alguns exemplos de alguns casos de eletro para complementar a aula. O Rafael perguntou ali, Gazoni, eu não sei se eu entendi a pergunta, a relação da onda T com RS. Eu não sei se ele está se lembrando da relação ST sobre T para diferenciar a pericardite aguda da repolarização precoce. Sim. Nesse estudo, eles não comentaram sobre isso, né? Isso, na verdade, eu acho que o Soliman comentou numa aula do ano passado, né? Não sei se tu lembra, que a gente viu que é a avaliação do tamanho do ST pela T, né? Que é geralmente melhor avaliado em V5, eu acho, né? Vocês lembram? V6, né? E que se essa relação daí tu pega o supra-ST e divide pela onda T, pela altura da onda T, isso se der acima de 0,24, fala a favor de pericardite em relação à repolarização precoce, né? Então, aqui a gente está falando de infarto, e por isso não apareceu essa relação, né? Então, aqui fica difícil fazer essa avaliação, porque a gente está falando do supra-ST do infarto, né? Onde esse índice não foi avaliado, né? E esse índice foi feito para considerar naqueles casos de repolarização precoce que confunde com a pericardite. Tá? É isso, Rafael? Eu não... Quem está vendo o chat aí? Só reforçando com relação a essa pergunta do Rafael também, que essa diferenciação que o artigo trouxe, né, do infarto com supra para pericardite aguda, ela costuma ser uma diferenciação mais importante, né, porque a gente não pode deixar passar um infarto com supra, que é um paciente que tem que é uma doença muito mais maligna do que geralmente é a pericardite aguda, né, que no nosso meio geralmente é idiopática, viral, e tem curso, via de regra, mais benigno, né? Por isso a importância da gente fazer esse diagnóstico diferencial. Tem a ideia que os autores também, eles levaram os pacientes a cateterismo, uma boa parte dos pacientes que tinham suspeita, né, ou fatores de risco. Eles não esclarecem muito bem, não trazem esse quadro aí, talvez num apêndice, né? Quantos pacientes foram a CAT e tinham um diagnóstico de pericardite aguda. Mas eles consideram que tiveram vários verdadeiros negativos no grupo da pericardite aguda. Então, esse limiar a gente não precisa ter tão alto assim para acionar a avaliação para CAT quando a gente tem suspeita, especialmente nos pacientes de maior risco para a doença aterosclerótica coronariana, né? Que é um diagnóstico que a gente não pode passar e não pode dar alta breve para esses pacientes. Certo. Então, mas assim, resumindo aqui o título do artigo, Daniel, o sinal de SPOD que, no final das contas, para ti, vai ajudar muito ou não, né? Porque ele não é um sinal muito prevalente, mesmo na pericardite, né? Ele seria um pouco mais específico. Mas quando tu encontra o sinal de SPOD, tu já vai descartar infarto, a princípio tu vai usar a clínica, né? Mas é difícil se o cara tiver fatores de risco, né, Daniel? Não, eu acho que não. Eu acho que esse artigo nos ajuda a ter essa ideia, que a gente mais ou menos já tinha, assim, que não é um sinal que a gente procura tanto, né, na clínica. A gente procura mais diretamente a depressão do intervalo do segmento PR, né? Mas se tem, ele corrobora junto com a clínica e com os outros sinais que a gente já procurou antes, com o diagnóstico de pericardite aguda. Eu acho que é por aí. Isso aí. E agora, na época do Covid, a gente viu vários casos de pericardite aí, né? Que às vezes, muitas vezes, deve ter esses casos sutis que a gente acabou nem vendo, né? Porque aquela coisa de até não conseguir fazer eletro em todo mundo, né? E às vezes o paciente tem vários sintomas, assim, de dor torácicas atípicas e que a gente fazia um eletro, dava uma olhada, se fosse avaliar melhor, talvez a gente encontrasse mais alguns sinais de pericardite, né? Agora, né?
É verdade, seria bem interessante fazer esse inquérito, assim, eletrocardiográfico no contexto da Covid. Agora, se encontrarmos alguém interessado, né, estamos abertos a tentar fazer esse inquérito aí, né? Eu já dei uma investigada, não é muito fácil tu conseguir acesso aos dados do sistema do Clínicas, é bem burocrático, mas enfim, a gente pode até fazer uma investigação, um inquérito, né, na sequência. Mas vamos ver os casos então, Natália, se alguém mais quiser comentar, fica à vontade. A gente vai ter que procurar no prontuário, daí, né? Tem que pedir autorização, pesquisa, não sabe? A parte física vai nos prontuários, eles existem, né? Em algum lugar eles estão. Né? Pode comentar, então, qual é o caso, assim? Os dois são casos bem parecidos, assim, Tá. que eu encontrei. Então, era uma queixa de uma dor torácica. Casos daqui? Não eram daqui, tá? Pode falar. Era um caso de uma dor torácica intracordial em um paciente que vinha há 2 dias com essa queixa. Sim. Então, 2 dias aqui, mas é uma dor típica, assim? Como é que uma é? dor típica, pré-cordial típica. Pré-cordial típica. E o paciente tinha que idade? Era jovem. Jovem, sem fatores de risco. Uhum. Tá. Então, e esse eletro? Então, o que tu acha desse eletro aí? Fala pra nós. Fazer É aquela... uma avaliação sequencial, né? Que nem a gente comenta sempre que nas aulas a gente vai usar essa ferramenta para não deixar passar nada, né? Eu recomendo vocês sempre usarem. Então, da frequência, 350 a 175 de frequência. 75, Positivo em D1, positivo... Tem onda P, né? A onda P existe, ela é positiva em D1 e AVF, né? Uhum. É uma onda P sinusal, ok? Positivo em D1 e mais para negativo em AVF. Então, ele teria um desvio do... Mas o segmento PR é normal? Então, eu uso diferente, você perdão. Tá, o segmento PR... Vamos seguir a ordem, né? Frequência, onda P e a sequência do eletro é o segmento PR, né? O intervalo PR, né? Melhor. Tá. O segmento PR está Intervalo PR, né? Que a gente tiver, melhor. Tá limítrofe. Limítrofe, em torno de 200 milissegundos, aí 5 quadradinhos, né? Então, a princípio, dá para quase bebê de primeiro grau, né? Porque será que fecha 200 milissegundos aí, 5 quadradinhos pequenos? Ou um grande? Não, então está no limite, né? Limite para o bloqueio ventricular de primeiro grau, né? Está no limite ali, o PR já no limite superior da normalidade. Tá. E aqui teria, nas sensibilizações mais laterais, o infra de PR que eles comentam no artigo. Entendendo um infra de PR, né? E o infra de PR, ele, na pericardite, ele é melhor visto em alguma derivação? Não encontrei nada sobre isso. Acho que não, né? Tu lembra, Daniel? Acho que é D2 que tu vê melhor, não? Eu estava revisando hoje ali, Gazzoni, esse artigo que ficou clássico, né, do SPOD, de 74 ali, ele descreveu que eram mais frequentes em D1, né, D2, AVL e de V4 a V6. Sim. AVF também, né? D1, D2, AVF, AVL e de V4 a V6. E tu vê que, mas nesse traçado, tu vê que a gente está fazendo uma avaliação sequencial, a gente parou no segmento PR, né? Às vezes a gente acaba não dando tanta bola, né? Mas aqui, que me salta, eu estou olhando um pouco de longe o traçado, mas parece que o local onde o infra-DPR fica mais visível, para mim, aqui em D2, nesse traçado específico aqui. Vocês não acham? Sim. Eu acho que em D1 e V6 ele é bem visível também, né? D1, V5 e V6. Melhor. Então tem um infra, então a gente já fica de olho aberto, né? Porque um paciente jovem com dor torácica típica, né? A princípio, fica bom, não tem fator de risco para doença coronariana, mas enfim, tá com dor no peito, vamos avaliar. Aí tu já encontra um infra-DPR, né? É uma coisa que a gente já viu, né, nas séries de casos, e aí que é menos frequente no infarto, né? Então a gente já fica, por mais um motivo, pensar em pericardite, mas vamos fazer a avaliação, né? Aí depois tu estava vendo o QRS. O QRS estreito. Estreito, menos de 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos pequenos. E não parece ter
critérios para sobrecarga de ventrículo, né? De ventrículo, né? T1 positivo, AVF negativo, então diz que tem um eixo que está entre 0 e menos 30, né? Porque ele é positivo em D2, no QRS, mas ele é negativo em AVF, então ele está entre 0 e menos 30, ainda é um eixo normal, né? E, a princípio, não tem critérios de sobrecarga, né? E aí, Daniel, tu que é um especialista em sobrecarga, tem algum outro critério que a gente não tenha visto? E não parece ter mesmo, né? Não parece ter. Não tem mesmo, nem Pegueiro Lopreste ali, que seria o S mais profundo, né? Com o S de V4, a gente vê que não. Tem menos de 20 milímetros. Isso. Tá bom, e aí, Ana? E aí, vamos para então, a regularização. E aí, na regularização D1, D3, V4, V5, tem esse terceiro sinal do check, né? Que é o que eles comentaram, pega mais relacionado com o infarto. Mas... Tem um supra-ST. Pois é, esse sinal do checkmate aí que eu fiquei até meio questionando essa questão, né? O artigo traz, Gazzoni, que na verdade é uma coisa que se popularizou na internet. Teve um autor que descreveu, que eu até desconheço esse artigo, e que na verdade não fez um estudo que foi revisado pelos pares, assim, então é uma coisa que se popularizou, mas não é muito fidedigna, assim, na avaliação, né? Sim. Seria para infarto, então, né? Para infarto, Mas, enfim, de qualquer forma, aí a gente tem um supra-ST, né? Inequívoco, certo? E ele acontece em que paredes? Ele acontece ainda mais nas anteriores e laterais. E em D2, que seria inferior, mas vai corresponder com o D3. Então, olhando esse eletrocardiograma, a gente vê supra em D1, a gente vê supra em D2, a gente vê supra V6, V5, V4, né? Mais ou menos isso, né? Que DV1 a V3 até não poderia ser normal, né? Mas então, dá para dizer que é um supra meio difuso, né? Porque, embora ele não esteja em todas as derivações, ele é um supra que a parede lateral inferior e anterior, né? Anterior de D4, né? Mais anterolateral, né? Mas, então, é difícil tu ver não é um segmento acometido e não tem infra DST também, né? Então, para mim, esse traçado, levando em consideração o que a gente já avaliou, né, parece de uma pericardite mesmo, né? Não tem muitas coisas privadas. Agora, interessante também que a gente viu infra-DPR, né, nas derivações ali, na maior parte das derivações, e nesse caso também parece ter um supra-DPR em AVR, né? Seria um outro sinal que aparece, né? Que seria a imagem em espelho do infra-DPR difuso, em AVR daria o supra-DPR, né? Então, para mim, esse é um traçado sugestivo de pericardite aí, né? Concorda, Daniel? Concordo sim. Lembrando assim que também que o pericárdio ele é eletricamente inativo, na verdade, né? Então o que ele representa no eletro é uma injúria atrial no segmento PR, né? Que vai estar suprado em AVR, e uma injúria epicárdica, né? Que é a elevação do ST, mas sem a característica geralmente de infarto, né? E também lembrar que nesse eletro aqui a gente não encontrou nem depressão do segmento ST, nem elevação do segmento ST em D3, né? Se correlaciona com o artigo. Isso. Então, isso a gente compra esse diagnóstico de pericardite, provavelmente, aí dependendo da clínica e tal, esse paciente vai ter que fazer uma investigação, a gente vai fazer uma troponina nele, provavelmente, se tiver injúria miocárdica, isso pode ser associado a uma miopericardite, aí tem que ver o contexto atual, teria que pensar em Covid também, né? Ver como é que ele está, se tem arritmia, se não tem, mas a princípio, um paciente que tem uma pericardite que está estável, né? E não tem comprometimento de miocardite e sintomas relevantes e tal, provavelmente vai cursar com uma evolução benigna, né? Tá? Então pode passar. Oi? Lembrar sempre para o pessoal para classificar, né, em risco, né, a pericardite aguda, que ela nos ajuda a internar ou dar alta breve, né.
Tem uma classificação internacional de risco, paciente que tem febre persistente, duração subaguda, uso de anticoagulante oral, fortes fatores de risco para doença aterosclerótica associada, esses pacientes requerem internação hospitalar, né? Sim. E outra coisa é lembrar também das 4 fases, né, que foram descritas por Spodek, ali há muitos anos, provavelmente na década de 60 ali, que a fase 1 é essa que a gente está vendo, é o supradifuso do segmento ST, que ele inicia horas a dias, né, o retorno do segmento ST à linha de base isoelétrica, que é geralmente alguns dias, a posterior inversão da onda T, que geralmente é pela 3ª semana, né, e a normalização do ST do eletro pré-pericardite, que pode demorar até 3 meses, né? Então, isso é interessante a gente lembrar, dessas 4 fases. Sem dúvida. E a pericardite, se não tem comprometimento de miocardite associado, ela poderia gerar uma situação de maior comprometimento quando está associado a um derrame pericárdico, né? Que nem sempre está, mas isso poderia fazer um comprometimento maior, né? Então, quando, mesmo sem a associação da miocardite, então, mas quando tu tem essa situação que a gente está avaliando, a gente sempre tem que cuidar para ver se o paciente tem injúria miocárdica. Na dúvida, a gente vai ter que fazer uma ecocardiografia e avaliar esses pacientes, porque, principalmente aqueles que têm comprometimento miocárdico, que não é o caso do aula de hoje, eles fazem, às vezes, algumas arritmias graves, né, que podem ter uma repercussão ruim. Vamos para o próximo, então, para finalizar. O caso era pericardite, então. Acertamos. E aí, comenta esse caso aí, então. Esse também era um paciente jovem, com dor torácica típica, uma história de 7 dias de resfriado. 7 dias no resfriado. E dor torácica típica? Mas não melhorava com alguma manobra, assim? O caso... sim, entendi. Mas qual a manobra que tu pensaria em pericardite se melhorasse, né? A pericardite tem alguma posição que o paciente se sente mais... que o paciente se sente mais confortável, né? Tem essas coisas, toda a anamnese é importante, assim, que são, às vezes, um quebra-cabeça, né? Quando a gente não consegue juntar as peças e ficar tranquilo, que é uma pericardite, a gente vai ter que fazer aí uma maneira de diferenciar do infarto, né? E aí entra o cateterismo, muitas vezes. A eco pode ajudar também. Tá? E aí, comenta. Tá. Então, esse aqui ficou um pouquinho pequenininho, mas ele tem a frequência. Vou tentar pegar 300, 150, 120, mais ou menos, de frequência. Ele tem P em cada... Tem P? Tá difícil de ver, mas tem, né? Tem P. Vamos acreditar na Natália. Eu tô vendo também, tem P. Tem P em cada KRS. Aqui em D2 e aqui em D6 também tem o PL. O P sinusal, a princípio, né? Sim, sinusal. Parece que não tem bloqueio de ato ventricular, é o PR normal. PR normal. E parece que está com o infra em D2 e em D6. Pois é. É uma letra que parece estar um pouquinho menor, né? Ali o tamanho dele, assim, mas parece mesmo ali que tem um infra-DPR, né? Um infra-DPR, parece. Isso. Pode seguir. Em relação... Em AVR, tem supra-DPR em AVR? Isso, vocês viram lá, né? Mas parece que tem, né? Vamos lá. Não tem desvio de eixo positivo em V1 e AVR. Não parece ter sinais de sobrecarga de câmera. Sim. E tem esse supra que aparece em D1, D2, em AVR e todas as paredes anteriores. E tem em AVF também parece ter supra, né? O AVF ali, vai lá, como sobrinho. E tem infra, não tem infra, né? Tem só uma retificação desse termo, mas infra ST não tem. Não tem. Mas eu confesso para ti que, às vezes a gente vai, por isso que tu viu que a gente fez uma avaliação sequencial aqui, e eu acho que a gente viu que, vendo até porque apresentamos o artigo agora,
parece fechar mais com o pericardite. Mas a primeira impressão que tu tem ao olhar esse eletro aqui, a fotografia que tu faz, parece meio feio esse supra, né? Não acha, Daniel? É um eletro capcioso mesmo, assim, né? E que tem depressão, me parece ter depressão de segmento ST pelo menos em V1 ali, né? Que também dificulta a nossa avaliação, né? Mas eu acho que a gente chega à conclusão que o supra é bem difuso, né? Sim. E não tem, assim, uma alteração recíproca de depressão do segmento ST. A característica do supra é mais côncavo, apesar disso não ser específico, mas acho que somando os fatores ele ajuda, né? E outra coisa é que tem uma baixa voltagem do QRS nas derivações pré-cordiais, né? Sim, tem Que baixa é voltagem. mais expressiva, não é tão frequente no caso da síndrome coronária aguda, apesar de também diminuir a amplitude do QRS. Tem alguns, se a gente quiser ter talvez um pouquinho mais detalhista, mas, porque parece até que talvez tenha alguma alternância elétrica, né? Que muda o tamanho do QRS em algumas derivações, né? A linha VL, talvez, né? Que poderia ser alguma coisa secundária a um pouquinho de derrame, né? Da inflamação do pericárdio. Mas eu acho assim que a conclusão que a gente chega avaliando esse traçado é que é uma pericardite, né? E esse traçado aí aparece ter até talvez um sinalzinho de Spodek ali, né? O segmento TP parece que está numa descendente, um downsloping do TP ali, né? Ali D2, ali, qual derivação que é mesmo? Ali é V5, é V5 que é melhor, ali, tá? Também, mas em D2 também pode ver, né? Que ele mostra no artigo. Mas, V2 e V5 a gente consegue ver bem ali também, V2 e V5. Tem duas derivações com mais de 1 milímetro mesmo desse downslope. Então, tendo o sinal de Spodek aí, né, a gente utilizando a informação desse estudo caso controle, que são poucos que tem, são mais relevantes possivelmente, a gente também é um sinal a mais contra o infarto, né? Agora, esse paciente, se ele tem acima de 40 anos, tem fatores de risco para doença coronariana, é muito difícil, às vezes, tu evitar um cateterismo, né? Aí, talvez, nesse caso, que a gente consegue agora caracterizar bem o eletro, tinha a história de resfriado, né? E, eventualmente, fazendo uma eco, né? Para ver se não tem alguma coisa segmentada na emergência ali, a gente ficaria mais tranquilo, né? Mas tu vê que não é sempre né, fácil a gente diferenciar, né? Agora, a história clínica importa bastante, né? Do resfriado, da situação toda, né? Mas eu achei legal esse exemplo aí, né? É um exemplo que fica dentro do que a gente conversou agora, bem mais a favor da pericardite, né? É muito bom mesmo. Isso não vai. Interessante que o diagnóstico da pericardite é eletrocardiográfico mesmo, né? O padrão ouro, que é a biópsia pericárdica invasivo, e a gente não faz, né? Não faz. E eles usaram bem o nosso dia a dia ali, né? Que é o expert no eletro, o residente da medicina de emergência, o fellow de cardiologia, e o quarto era o emergencista já, né? Então, e esses achados, eles tiveram uma força de associação interobservador boa ali, os que tiveram maior odds ratio, né? Então, é isso aí, correlaciona bem com a nossa prática, essa análise. E parabenizar a apresentação e agradecer aí também. Tá? Então, hoje foi muito dentro do horário aqui, ó, 13h55, né? Beleza, pessoal. Quem não assinou o chat, assina, e até a semana que vem. Assinei pra mim, não. Tá bem, não me grupo. Vamos dividir os dois casos, né? Porque